Olá, eu sou o Ricardo, sócio fundador da Vita Investimentos. Estou do lado do Arthur, nosso sócio e CIO, que cuida das posições aqui no Brasil. E a gente hoje está recebendo o André e o Rafael para falar um pouco do mercado de precatórios. Eles são fundadores da Radix, que é um fundo exclusivamente para precatórios. Oi, André. Oi, Rafael. Oi. Boa tarde. Queria que vocês explicassem um pouco a história da Radix, a história de vocês, para a gente começar esse papo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos clientes da Vita. Para a gente é um prazer estar aqui. A Radix na verdade, é a nossa segunda história juntos. Eu e o Rafael, a gente trabalha juntos há mais de uma década. Eu sou engenheiro formado pela Poli. Acabei caindo, como muitos de nós, nesse mundo de finanças muito cedo. Então, trabalhei no Lehman em Londres e depois, com o Rafa, a gente fundou uma plataforma de servicing de NPL e uma gestora. Depois desse veio a Radix, que nós estamos juntos desde 2018. Vamos fazer 5 anos nesse mercado de ativos judiciais e precatórios. Legal. Eu estudei administração na FGV e em 2017 comecei a trabalhar numa gestora, que foi quando o André veio do Lehman. E aí, como ele mesmo disse, a gente vem trabalhando junto desde então. A Vita já tem uma história com a Radix. A gente investiu no primeiro fundo deles aberto para clientes, então a gente já tem um relacionamento de algum tempo já. Conta um pouco da Radix, enfim, né, você falou dos produtos que vocês acabam investindo. A gente vai falar um pouco depois especificamente sobre precatórios, que é o fundo que a gente já tem investido e que a gente deseja investir no fundo 2, mas se vocês puderem contar um pouquinho da história da Radix, né, tudo que vocês fazem seria legal também. Então, a Radix ela surge um pouco da nossa empresa anterior, né, da nossa gestora anterior, que fazia NPLs, né, crédito em atraso. E muitas vezes, quando algum cliente vinha renegociar, ele falava, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um ativo aqui, tenho um precatório. Não era nosso mandato, mas a gente começou a estudar isso. A gente achava que tinha muita sinergia do jeito que a gente enxergava com o ativo, né? Então, no fim, a gente acabava, não tinha um mandato, mas na época a gente não podia fazer nada. Mas quando a gente vendeu a gestora, e foi muito ideia do Rafa isso, ele falou, André, vamos olhar isso aqui, que eu acho que tem um mercado muito interessante. A gente tem uma tradição na Vita, uma tradição literária na Vita, então eu queria aproveitar que você falou muitas vezes a palavra precatório. Tem um livro de um antropólogo americano que chama David Graeber, que fala assim, dívida, os 5.000 primeiros anos. E nesse livro ele fala o seguinte, a tradução é minha, o fato da gente não saber exatamente o que é uma dívida, pela flexibilidade do conceito, é a base de todo o seu poder, o poder da dívida. Então, para quem não sabe, eu queria que você explicasse para os nossos clientes o que é um precatório. O que é exatamente, como que ele se forma, qual a diferença? Existem precatórios de um tipo, precatórios de outro? O que é exatamente esse ativo que a gente está recomendando para os nossos clientes investir? Quais são os tamanhos também dos precatórios? Né? É só precatório de bilhão ou não? Eu vou fazer uma divisão simples e didática. Eu já vou pedir perdão aos advogados, tanto meus sócios quanto os clientes, assim, pela simplicidade do conceito. Mas, basicamente, vamos pensar num processo judicial em 3 fases do dano, digamos assim. Então, eu vou ter um terreno que foi desapropriado pela União e eu estou discutindo com eles se ele tem que me pagar uma indenização ou não. Uhum. O cara vai falar que era a área da Marinha, eu vou falar que não era minha, eu tenho a certidão. Então, você tem uma discussão jurídica, né, nessa primeira fase para decidir, vamos simplificar, quem ganha. Se o perdedor for o governo, né, então você passa para a segunda fase, que é, beleza, perdi, quanto que eu tenho que pagar? E aí você tem a discussão, eu acho que é 100, o governo acha que é 50, e a gente vai chegar num meio termo. O governo ele tem um sistema que ele fala, ok, eu perdi, então cada tribunal, em todas as esferas, ele pega e ele emite um documento que se chama ofício requisitório, que o precatório, acho que ele vem até do latim de requisitar, então ele faz uma requisição de valor, né, o tribunal fala ao governo, você tem que pagar isso para o André. Né? Então isso, em todos os tribunais, ele é feito anualmente, então o governo vem uma vez por ano, se não me engano é 2 de abril agora, que é a data que se conta, e ele pega em todos os tribunais tudo que ele perdeu. Pega esse volume e inclui na lei orçamentária anual, que aí é como ele faz, depois ele faz o
provisiona os pagamentos, e depois a gente vai falar mais como isso mudou nos anos recentes. Mas, basicamente, o precatório é essa fase na qual o ente governamental já perdeu, já tem um valor definido, e a ordem, olha, pague-se a pessoa X ou a empresa Y esse valor. Isso é um precatório. Então, o que acontece? Ele tem um período entre a data da condenação e o pagamento. E o mercado de precatório, basicamente, ele gira em torno de um mercado secundário entre a expedição da ordem e o efetivo pagamento, que aí levava em torno de 1 ano, 18 meses. Isso agora... no âmbito federal. Isso. Aí, se você for estadual, municipal, enfim, dependendo do ente, o prazo de recebimento é diferente. Então pode ser federal, estadual ou municipal. E também contra entes públicos. Quando você está dizendo mercado secundário, significa basicamente que alguém ganhou uma causa contra o governo, vai de uma forma bem simplista aqui. Esse cara tem para receber do governo 100 mil reais num ano X que ele nem sabe direito quando é, ou ele sabe. E aí você vai lá e quando você compra um precatório, basicamente você antecipa esse recebimento para ele. Se a gente descontasse a duplicata desse Aí você coloca um desconto e espera lá a hora certa de receber no devido prazo. Exato. Esse mercado você falou, né? Ele, enfim, depois acho que aproveitando, queria que você falasse como que ele se desenvolveu ao longo do tempo, mas eu queria que você explicasse também qual que é a diferença de um precatório, né, de uma dívida, que você está falando de uma dívida federal, com um título do governo, uma LFT. Qual que é a diferença de eu comprar um precatório do governo ou comprar uma LFT, por exemplo? Eu vou receber? Eu não vou receber? O que difere uma coisa na outra? Tá, então acho que a diferença principal ela é a dívida mobiliária do governo, então ele emite isso através do sistema financeiro, e você tem as características da LFT contra um índice ou NTNB, usando um outro índice aí que você explicou numa outra oportunidade. Então ele tem normalmente um prazo definido com pagamentos recorrentes ou só no final do vencimento. O precatório ele é uma dívida também, mas ele é de uma origem diferente, ele não é de ser emitida como dívida no sistema financeiro. Ele acaba sendo algo que ele tem que incluir no orçamento como uma dívida gerada por uma demanda judicial. Quais são as duas diferenças principais? Acho que uma tem operacional. Então, uma coisa é se você compra uma LFT, né, você espera ali, você tem um sistema financeiro que tem lá a custódia, então você sabe quem é dono e regularmente nos prazos acordados esse dinheiro cai naturalmente na sua conta. O precatório é um título judicial. Então, a mecânica dele, o governo, quando provisiona isso na lei orçamentária, o Ministério da Fazenda, na data X que o governo define, ele deposita essa quantidade ou esse valor nos tribunais. E aí o tribunal tem um trabalho administrativo operacional de falar, conferir, olha, o governo pagou aqui nesse processo. Então, para quem que tem que pagar? Então, porque normalmente você paga para o reclamante, né, para o dono daquele processo, e para o advogado. Então, você tem o honorário também que ele paga ali junto. E aí ele vai validar. Essa pessoa, ela cedeu ou ela faleceu e é um espólio. Então, tem um trabalho ainda operacional que se chama de levantamento. Então, o precatório não pinga automaticamente na sua conta. Você tem que levantar. Normalmente, isso é um trabalho jurídico feito pelos advogados. Então, esse é um trabalho operacional. E eu acho que também, normalmente, vou falar aqui na esfera federal, você tinha esse pagamento, era quase garantido. Então, você tinha a lei orçamentária de 1 ano, o governo tinha até o fim do ano seguinte para depositar isso no tribunal, e aí tinha uma variação de algumas semanas ou meses, que aí o trabalho administrativo varia de tribunal para tribunal. Em 2021, a gente teve uma alteração muito significativa, né, que foi a PEC dos precatórios, né, então você mudou um pouco essa mecânica. Né? Antes você tinha muito mais certeza, né, de quando você ia receber, né, e agora você gerou uma incerteza, porque o que mudou, e até eu vou entrar um pouco nesse tema, o que aconteceu? Então, em 2021, para a gente que trabalha com isso, é uma data marcante, 31 de julho de 2021. Paulo Guedes, ministro da Fazenda na época, chegou e falou, tem um meteoro caindo aqui, que são os precatórios, que acho que ele falou, estimou em 90 bilhões. E virou o PEC do fim do mundo, né? Por causa do meteoro. Exato. Então, você tinha ali um volume que ele falou, não, se eu tiver que pagar isso, eu vou engessar o orçamento, não tenho como pagar. Então, fez essa PEC. E o que essa PEC, qual foi a solução encontrada? Eu não tenho controle, o governo não tem um controle sobre quantos tribunais emitem de precatório, porque isso seria interferir no judiciário e falar, olha, você não pode dar uma sentença contra o governo. O que eu posso controlar? Eu posso controlar o quanto eu pago.
Então, o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou pagar, ele pegou uma métrica, falou, olha, eu vou pegar o ano de 2016, o quanto eu paguei de precatório naquele ano, e vou corrigir isso à inflação. Isso é o meu teto de pagamento, o teto no meu orçamento que eu vou alocar para precatório. Tá. O resto, eu vou criar uma fila. Né? E aí ele criou subclasses. Né? Então ele falou, bom, primeiro é o RPV, que para quem não sabe, normalmente é o precatório até 60 salários mínimos, ele não é pago anualmente, ele tem uma mecânica mais célere, então ele paga a cada 60 dias, né? Para requisições, RPV é requisição de pequeno valor, coisas bem pequenas, assim, então isso é prioridade. 60 e poucos mil reais, 70 mil reais. Exatamente, Tá. exatamente. Então, Isso sempre vai ser pago. sempre vai ser pago. Né? Então ele tem sempre a prioridade, número 1. Segundo, ele criou uma segunda categoria, e até precatórios a gente tem 2 categorias principais, né? O precatório alimentar, que ele é derivado de coisas de subsistência, né? Então, é honorário, é salário, benefício. E você tem o comum, que é, por exemplo, tributário ou uma desapropriação. Então, você tem essa categoria e já é assim. Então, alimentar, pagantes de comum. Aí ele fez algumas subclasses nisso. Então, o segundo da fila depois do RPV virou precatório que ele chamou de super preferencial, que aí são idosos, pessoas com doença grave, então pessoas hipossuficientes. Ele criou não pela natureza do título, mas pelo portador. Na sequência, ele fez uma quebra. Então, eu vou pagar depois desse. Então, o que sobrar do dinheiro, eu uso para pagar precatório alimentar até 3 salários mínimos, até 3 vezes o limite da RPV, que dá 180 salários mínimos, aí 200 e poucos mil reais nesse ano. Por último, ou em sequência, o resto dos precatórios alimentares acima desse limite. E, por último, os comuns. Então, essa foi a... Que são os maiores. São os maiores. Essa foi a regra. E aí o governo falou, ok, então... mas eu vou também aliviar um pouco. Então, o que ficar de estoque, o que você pode fazer? Você pode usar em transações com o governo. Você pode usar para pagar a dívida ativa, você pode usar para comprar um ativo do governo, um imóvel, quer que seja, ou usar em outorga, em processo de licitação. Essa foi a ideia da PEC dos precatórios. E aí vou entrar no mérito se sobre orçamento para se gastar como se gastou no ano eleitoral, mas foi o que foi aprovado. Para a gente, o que aconteceu? Esse mercado mudou de um dia para o outro, porque você como comprador, e o Rafa que acompanha isso na ponta, que é o head de aquisição, você tem que ajustar teu preço. Né, Rafa? Você pode até falar um pouco o que aconteceu, né, na prática ali. E eu acho que talvez até dar um passo atrás e falar por que a gente gosta do precatório, ou por que antes a gente operava NPL, começamos a investir, enfim. E a gente gosta muito, muito, muito de operar esse ativo, porque a gente toma risco do tempo e não toma risco do principal. Bem ou mal, a gente comprou esse título, ele o ente público tem balanço para pagar, ele pode postergar o pagamento, mas ele tem balanço, e o nosso trabalho basicamente é estimar no tempo quantos anos eu vou levar para receber e fazer a parte do levantamento que o André explicou. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho. E o que a gente sempre olha eu posso errar, mas o que eu vou entregar para o meu cotista se atrasar, se errar? E hoje a gente tem feito operações que, se der muito errado, eu vou entregar CDI mais 1, CDI mais 3. Se a gente for mais ou menos em linha com o esperado, eu vou ter uma TIR de 25. Se for bem, a gente tem alguns vintages agora que tem retorno de 40. Então, a simetria a relação risco-retorno, a gente acredita que é muito pro lado favorável, muito pro lado do investidor, que pode ter a liquidez, vamos dizer assim, travada, mas vai recuperar o dinheiro dele. A gente não vê um cenário que, o cara vai perder o dinheiro, assim, salvo uma fraude ou alguma coisa que é muito, muito improvável. Agora, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. A gente que é do mercado, mas não é do mercado de precatório, quando fala de precatório, sempre é aquela coisa gigante, precatório de 4 bi, aquelas causas enormes do STF. A gente não conhecia esse mercado de precatórios menores, né? E pelo que vocês estão explicando, é um mercado super pulverizado. Talvez um bombeiro lá no Nordeste tenha um precatório, talvez um policial no Amazonas tenha um precatório. Como que vocês, na Radix, descobrem que alguém quer vender um precatório, ou que tem um precatório lá no interior do Amapá que pode ser um bom negócio? Como é que isso chega para vocês?
Tá, então, até em relação ao cenário, né, como que a gente divide esse mercado de precatórios. Quando a gente criou a Radix, a ideia até foi o que a gente olhava e a gente achava interessante. A gente foi estudar o mercado. Então, você tinha um mercado estabelecido exatamente para essas causas bilionárias. Então, você tem players como o BTG, como o Bank of America, muito tradicional por bastante tempo, o Safra. Eles olhavam essas causas bilionárias, então o cara tem que ter... É um perfil bem, digamos, de banco de investimento. O cara tem que olhar, entender se o ministro vota de um jeito ou de outro. Aquela causa normalmente tem muita atenção na AGU, então é um negócio bem tailor-made mesmo. Mas o que a gente percebeu é que quando você olha a distribuição dos precatórios emitidos todo ano, isso é 30%, 20%, 30% do mercado. Você tem a outra ponta, que é esse cara, esse bombeiro, esse policial, cara, também são outros 30%, 40%. Aí a gente, como o nosso background é de criar a plataforma, a gente olhou e falou, olha, quem compra nesse mercado ou é o próprio escritório, é muito regionalizado, né? Porque isso, claro. essas causas são espalhadas pelo território nacional. Então você tem um escritório local que compra dos clientes, você tem um cara com um intermediário com um call center pequenininho que consegue comprar e depois revender, mas não tinha ninguém que conseguisse fazer isso com escala. Porque escala você precisa de tecnologia. Sistema. Exato. Então você precisa de tecnologia, você precisa levantar o capital e ter isso, ter governança, então fazer via FDIC, você tem um administrador, você tem toda uma estrutura de proteção para o seu cotista e você tem que ter o cara lá na cozinha. Batendo Exato, perna. exatamente. Você não tinha quem pegasse o cara que conhece o sindicato, daquele sindicato dos bombeiros do Amapá, que conseguiu falar assim, pô, eu sei quem são esses caras, eu consigo falar com eles, explicar o que é essa antecipação e tal. Então, assim, esse cara ficava no escuro, ele não tinha acesso ao capital. Então, a gente criou uma plataforma, e até como a gente é organizado, a Radix é a gestora de recursos, e a Sozu, que é do mesmo grupo, é 100% dos mesmos sócios, ela é essa plataforma operacional. Então, o que ela faz? Ela é uma plataforma que você consegue plugar, e aí tem é muito parecido com o mercado de consignado, ou pastinha, desde aquele cara que anda com a pastinha embaixo do braço e na cidade X ele conhece 50 pessoas que têm um precatório, até o cara que tem uma estrutura já parruda de call center, consegue mandar coisa com volume, a gente consegue trazer esses caras dentro da plataforma. Hoje a gente tem 95 parceiros Pelo Brasil. pelo Brasil. Tá. Então, o que eu consigo? Eu consigo, mesmo o cara que ele não tem a menor noção do que ele consegue só, esse é o cara aqui, Ele esse é o consegue ofício. indicar a pessoa. Ele consegue indicar. Ele faz o track da pessoa. Exato. Até o cara que já manda documento, o cara que consegue fazer o processo inteiro. Né? Então, a gente tem um parceiro que a gente já compra teve mês que a gente comprou mais de 10 milhões de reais de desembolso no mês de um parceiro exclusivo. E normalmente sai negócio com 30, 40 parceiros por mês. Então, é bem pulverizado. Então, o que a gente faz? Né? Qual que é toda a lógica da Radix, da Sozu? Então, eu criei uma plataforma que no mercado que a gente chama de Master Servicer. Né? Então, a gente chama o cara que capta, seria o servicer ou o originador. A gente tem uma plataforma que dá para esse cara a informação que ele precisa. Então, ele manda o precatório, que é o ofício requisitório. A equipe do Rafa consegue hoje já precificar isso de forma automática, manda de volta. Você tem uma negociação. Uma vez que fecha a negociação, toda a análise e obtenção de documento, e aí, juntando a parte do compliance, né, de governança, isso passa por uma série de listas se a pessoa é politicamente exposta, se ela tem dívida, se ela tem antecedente criminal, se ela está numa lista... a gente tem investidores estrangeiros, então passa por lista, o FAQ, as listas que esses caras precisam. Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. E aí o processo, e qual que é o nosso objetivo? Quando a gente começou, para fechar um precatório, levava 20 dias, hoje tem precatório que a gente fecha em 3, 4 dias úteis. Né? Então, toda análise do precatório, análise jurídica, análise do cedente, se ele, como eu falei, se ele tem algum problema, ou se ele tem dívida, se a gente pode usar essa venda para pagar a dívida e o resto vai para ele. Então, tudo isso é feito interno. Então, é um sistema que a gente desenvolveu internamente, que você tem lá uma esteira de produção. Então, as pessoas vão passando ali em qual estágio elas estão. E aí, o nosso índice, Rafa, eu acho que é legal falar do funil. E aí, para dar uma dimensão e o quão complexa é a operação, hoje a gente olha mais ou menos 1.500 a 2.000 precatórios por mês de fazer uma proposta, um underwriting. Que passa pelo seu sistema. Que passa pelo sistema. Tá. A gente compra 100 no fim do dia. Nossa! Então, a conversão é de 8% na média. Então, você tem que ter uma estrutura
que te permita olhar em grande escala isso de forma rápida, porque senão você perde muito tempo num caso. Alguém vai lá na frente. E você gasta energia, tempo e energia e, não fechou, tinha um problema que você foi identificar lá na frente. Agora, falar um pouco do fundo, né, que vocês estão abrindo para o mercado. Então, fala um pouco do tamanho da Radix, né? A gente não falou quanto que vocês têm. A gente é investidor do Fundo 1 e, enfim, comentar um pouco das diferenças, do que vai ter dentro desse fundo, o que vocês estão esperando, prazos, enfim, falar um pouco especificamente desse fundo. Hoje a Radix tem quase 1.300 bi de ativos sob gestão, entre já alocados nos fundos e capital comprometido. Então, se eu voltar lá no começo da Radix, a gente começou investindo no capital próprio, né? Então, a gente gostava da tese, a gente começou a explorar, ver se fazia sentido. E a partir daí, a gente acabou atraindo a atenção de alguns investidores tradicionais nesse mercado. Então, eu vou chamá-los de âncoras, né? Então, a gente tem 3 investidores âncora. Um Funds of Funds americano e 2 bancos nacionais, né? Uma mesa de tesouraria e outro dinheiro proprietário de um banco. A gente chama de âncoras pelo volume, né, que eles têm alocado e também porque eles precisam de um veículo específico para eles para comprar os ativos, né? Para quem não sabe, a gente usa o FDIC, né? Então as aquisições são feitas no fundo de investimento em direito creditório, que acho que é o veículo adequado para fazer isso. E aí, então, além dos 3 âncoras, a gente tem o dinheiro que a gente chama comumente de Friends and Family, mas na verdade o que é isso? Ele é o fundo que tem o dinheiro dos sócios e dos family offices, né? É um fundo para investidor profissional até a regulamentação atual. Então, os family offices e pessoas com investidores profissionais. A Radix, a estrutura dela, hoje ela é dividida entre Radix e Sozu, né? Então, tem uma parte que faz a gestão dos fundos, dos veículos, e a outra que faz a gestão dos ativos, né? Então, toda essa parte de aquisição e gestão dos precatórios em si. Nós somos hoje em 50 pessoas, o que não é tão típico, até precisa de tanta camiseta aqui, porque um perfil diferente de gestora, né? Sim, A gestora, claro. normalmente, para esse volume, são poucas pessoas, é um conhecimento intelectual muito específico, especializado. E no caso nosso, a gente tem que ter uma área muito grande de tecnologia, jurídico. Então, para rodar essa esteira, é um perfil um pouco diferente. Realmente é uma plataforma de crédito, né, que fica aqui dentro da Radix. Eu acho que precatório não deixa de ser um pouco crédito, você é quão bem você origina e consegue processar isso, né? Então, hoje eu acho que a gente está com essa estrutura. Falei, o investimento maior que a gente tem é sempre tecnologia, porque a gente está sempre tentando melhorar e tentando ganhar escala nesse produto que a gente faz. Em relação ao fundo, a esse fundo que a gente agora está lançando, ele é o nosso segundo fundo para investidores com target nos family offices locais, que a gente entende que é um perfil muito interessante, porque os fundos da Radix eles são fechados, então você tem um fundo com período de investimento de 2 anos e 4 anos para desinvestir, né? Para você amortizar esse investimento. Eu acho que dos players que fazem esses precatórios bilionários, ele tem uma característica que você concentra bastante o risco em alguns ativos e por isso é um fundo bem longo, né? Normalmente você tem investidor estrangeiro, endowments e fundos de pensão que compram esse ativo porque é muito longo o duration desse papel. No nosso caso, é um risco intermediário, né? O primeiro fundo nosso começou em março de 2021. Essa semana a gente fez mais uma amortização, bateu 70% do principal devolvido. A gente até o meio do ano que vem deve já começar a devolver o rendimento. Então, o duration acaba ficando fundo, você tem 4 anos de amortização, mas o grosso do dinheiro vem nos dois primeiros anos, né? E aí, eu acho que é legal que a gente consegue montar, né? E a gente fez isso com esses fundos dos âncoras, a gente vai replicar para esse fundo. Então, o grosso do dinheiro, né, dos ativos, eles ficam em precatórios federais pulverizados, que é isso que a gente conversou, maquininha rodando, então você vai comprando e vai aumentando o portfólio. Você tem uma esteira auxiliar que é de estaduais e municipais, a gente faz Estado de São Paulo, município de São Paulo, ou você compra o ativo para fazer um acordo, quando o ente tem um programa de acordo, ou você compra, como o Rafa falou, na fila, então São Paulo está pagando 2010, você acaba comprando 2011, 2012, então a gente tem isso, dá
15%, 20% do fundo. Tem uma banda, né? Então, o objetivo do fundo é o quê? Ter pelo menos 50% em precatório federal pulverizado, 10 a 30% de estadual e municipal. E a gente põe uma banda porque, efetivamente, Claro. nos próximos 24 meses, talvez apareça uma super oportunidade, talvez é um mercado que fique um pouco mais constrito, então a gente deixa essa banda. E aí você tem de 20% a 40% de casos que não são esteira, mas são precatórios federais com valor maior. E quando eu chamo de valor maior, a gente está falando num cheque de 5 a 20 milhões de reais, que normalmente a gente faz o que a gente chama de operação estruturada. Diferentemente do típico precatório pulverizado, que é um true sale, então a gente pagou e está resolvido. Nesses casos, a gente, por ser um vendedor com uma complexidade um pouco maior, então você tem uma análise mais detalhada, que leva mais tempo, e normalmente você acaba usando uma estrutura de capital para comprar aquele precatório. Então, tipicamente, a gente entra por exemplo, posso entrar numa senior, eu compro aquele precatório, eu dou um sinal para ele, normalmente ele usa para pagar dívida e fica com um pouco para girar a operação, e eu fico com uma senior sei lá, CDI mais 1,5, e aí depois ao mês, ao mês, né? O preço de dinheiro de special seats, né? Então, depois dessa senior, o que receber a mais, 80% é dele, 20% nosso, então a gente fica ainda com um kicker. Então, coisas que você faz assim, você coloca de mais artesanal, assim. Exatamente. Aí o que você fala esteira são aquilo que você explicou pra gente um pouco antes, que tem todo o fluxo lá que o Rafa controla dos eletrônicos, tal, passa, analisa, que é o que você analisa 2000. E essa parte que você falou agora é mais artesanal, ou seja, você olha deal a deal, com os seus sócios e precifica, é isso? Exatamente. Né? E esse é o que tem, vamos dizer, é uma surpresa que, enfim, as surpresas positivas normalmente vêm desses casos. É um perfil que a gente procura trazer operações que têm um risco interessante, um pouco de proteção na estrutura de capital, talvez o prazo um pouquinho mais longo, que acabam tendo um impacto legal na performance do fundo. E até para isso, para reforçar, essa marca foi crescendo. Né? Eu e o Rafa, a gente trabalha junto há muito tempo. Né? Nós somos em 11 sócios hoje na Radix. Além disso, a Priscila, a nossa head do jurídico, também trabalha com a gente há muito tempo. O Pedro Campos, que é um cara que estudou comigo na faculdade, teve uma carreira entre Morgan Stanley, Sim, Jus Capital, é um cara assim... E ele trouxe uma capacidade de estruturação desse tipo de operação incrível para a gente. E a gente trouxe a Mariana Gauer, que era uma associada sênior do Lefoss, que olhava todas essas transações para a gente, trouxemos como sócia, exatamente para olhar e a gente ter mais capacidade de processamento nesse tipo de precatório também. Então, acho que ficou legal, ficou um mix interessante entre esse precatório, esse portfólio de precatórios pulverizados e algumas operações escolhidas a dedo que a gente coloca no fundo. Então, esse é o objetivo do fundo, que se chama Radix Opportunities, e o primeiro fundo, né, que os cotistas da Vita participaram, que se chama Radix Turbo, ficou exatamente esse mesmo perfil. Se não me engano, ficou 65% em precatório federal pulverizado, 18% nessa operação de A, mais 16% de precatório estadual e municipal, e aí a gente tem um limite até 5% para privado. Então, disputas judiciais, que apareceu um financiamento de uma disputa de herança que a gente achou interessante, 1,8% do fundo, mas quando aparece alguma coisa assim, a gente pode investir. Então, acho que a ideia do fundo novo é replicar isso. Acho que é um tipo de portfólio, assim, a diversificação dos ativos e o duration que a gente atinge com isso, acho que é bem interessante. Agora, esse fundo 2 tem 6 anos, né? 2 para investir, 2 para desinvestir. Uma dúvida que os cotistas têm, assim, lá na sua esteira, né? Vamos supor que você faz os primeiros precatórios fechou lá o fundo, em outubro, sei lá, desse ano, aí você recebeu o dinheiro, primeira esteira lá, você comprou os 100 primeiros. E aí esse cara pagou antes dos 6 anos. Você vai devolver o dinheiro para o cotista ou você consegue fazer mais uma rodada com esse dinheiro? Nos primeiros 2 anos a gente consegue rodar. Após isso, a gente já começa a devolver. Tá bom. Full cash sweep. Então, depois dos 2 anos... Todo o dinheiro que entrar volta para o cliente. Volta pro... Então, nos primeiros 2 anos, você fez lá surpresa. O cara pagou antes ou já estava programado de pagar antes, você põe de novo para trabalhar. Tá. A gente acaba girando, mas depois disso já acaba... Pré-PEC, isso era bem relevante. Porque cabia dentro dos 24 meses, o ciclo era de 12 a 18. Então, você tendia a reinvestir
60%, 70% da carteira dentro daquele mesmo fundo. Hoje um pouco menos, porque aí você vai caindo ali na distribuição normal, você realoca ali 25%, 30% do fundo, você ainda faz um reinvestimento. E qual é o tamanho do fundo 2? Fundo 2 a gente está planejando até 250 milhões, né? E dos quais a gente já acabou, hoje a gente está em 150. Como que o investidor vai colocar o aporte agora? Nos próximos 6 anos, como que ele deveria esperar a variação das cotas, dos preços? Ou seja, é uma variação discreta, ou seja, alguns meses tem uns saltos, outros meses fica de lado, ou é uma coisa mais constante? Os precatórios que estão lá dentro do fundo, eles estão precificados no preço que vocês pagaram, ou tem uma valorização? Como é que funciona de uma forma simples? Assim? Essa é uma ótima pergunta, porque como é que funciona? Pelo fundo ser fechado, ele tem um pouco daquele efeito de curva J, né? No começo, quando ele está comprando, e ele tem poucos precatórios, pouca carteira é pequena ainda, então o carrego da carteira é menor do que as despesas. Então ela sofre um pouco e a tendência no final ela começar a empinar um pouco mais a rentabilidade. Em relação aos ativos, como é que é a regra que eles são marcados? Então, quando você compra vamos supor que você tem um precatório com valor de face de 100 e eu vou pagar 50, só para título ilustrativo. Então, quando eu marco isso na carteira, eu desembolsei 50 e entra um ativo custando... Vale 100, mas ele marca 50. Ele não tem o ganho imediatamente. Quando eu informo, então é muito desse trabalho do Rafa agora de estimar isso, eu falo que os 100 vão ser recuperados, vão ser levantados em 2000. Hoje, Rafa me diz, precatório 2024, a gente estima... Final de 26. Então eu estou falando que eu vou receber aqueles 100 no fim de 2026. Né? E aí, então eu estimo... Porque o precatório ele é um título que, até quando a gente estava falando de entregar, não correr risco de timing, não de principal, porque ele corrige a Selic. Né? Não é que os 100 ficam estáticos. Então, eu tenho que estimar o quanto que a Selic de hoje... Até 2026. Então, eu paguei 50, mas a Selic está correndo sobre 100. Então, vamos supor que lá em 2026 vai ser 120. Então, como é que é a marcação? Hoje, 50. Então, tem uma linha aqui que o administrador do fundo marca entre 50 e 120 em 31 de dezembro de 2026. Ele acrua todo dia um pouquinho. Então, isso para precatório expedido. Quando você tem um precatório que a gente chama de pré-precatório, né, um pouco nessas operações mais estruturadas, ele é marcado a custo. Então, ele só começa a ter essa valorização quando você tem o ofício requisitório. Essa é a regra atual. Então, o que acontece? Se você olhar esse fundo, no dia a dia, quando você paga a comissão, a cota ela chacoalha um pouquinho, dependendo de quanto você compra, porque tem mês que você compra bastante, aí quando você vai pagar o cara no quinto dia útil, você tem lá uma variaçãozinha, mas ele é um fundo que normalmente, no começo, ele fica CDI sub CDI, e depois ele começa a recuperar, e quando tem o período de desinvestimento, que ele já está com o portfólio cheio, então o carrego do portfólio, quando você começa a receber, aí que ele realmente tem os saltos de rentabilidade. E aí, para a gente até foi engraçado que um dos cotistas até falou, vocês são mais conservadores que a gente, porque a gente um fundo atual que a gente tinha zero expectativa ou na marcação, eu tinha zero recebimento em 2023, e a gente recebeu, sei lá, 15% do fundo. Pô, deu, porque aí quando você faz isso, você trouxe, ele dá a gente melhor dar notícia boa, né? Bom, queria agradecer aqui o André e o Rafa por terem dado essa aula sobre precatório pra gente. Obrigado pelo convite, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado a vocês.